Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos seguir falando sobre o mercado da bola, porque a gente está falando muito da perspectiva de chegadas, né? Afinal, é a grande necessidade que o Atlético realmente tem nesse mercado da bola. Só que agora a gente vai mudar um pouquinho a temática ou um pouquinho a intenção e começar a falar um pouquinho sobre saídas. Porque saiu a informação que o Vitória deseja contratar Matheus Gamarra. E quando a gente fala contratar, não é um simples empréstimo, pretende adquirir parte do direito de Matheus Gamarra. E a gente começa a pensar, né? Aquela trágica janela de 2024, ela fez o Atlético gastar muito dinheiro e a gente viu muito pouco desse dinheiro dentro de campo. A gente viu quase nada desse dinheiro dentro de campo. Foi um dinheiro que a gente investiu acreditando que ia trazer uma estabilidade para a equipe, principalmente em jogadores sul-americanos, e não foi o que aconteceu. Aí você consegue listar Mastriani, Gamarra, Léo Godoy, Lucas Diório. Só aí a gente. Romeu Benítez. Só aí a gente está falando mais de 70 milhões de reais, que foi, assim, mal gasto. E eu acho que foi um dos principais responsáveis por a gente ter caído no ano do nosso centenário. E é aquilo, não que não foram boas contratações no momento que elas aconteceram, porque julgar se a contratação foi boa ou ruim depois que ela aconteceu é muito fácil, né? No momento que elas aconteceram, eram contratações que faziam muito sentido. Só que a partir do tempo que a gente viu esses caras em campo, viu o impacto desses caras em campo, todos esses jogadores que eram para ser reforços e reforços significativos para o Atlético, eles viraram muito mais parte de um prejuízo. Eles viraram muito mais parte de algo que, assim, ajudou a fundar o clube. Não tem como negar isso, gente. Não tem como negar isso. Então, assim, nesse momento, se você botar na ponta do lápis, nenhum tá no Atlético. Léo Godoy no Santos, Gamarra no Cruzeiro com esse interesse do Vitória, o Mastriani no Botafogo, o Romeu Benítez estava no Tigre. Aí você tem o Lucas Diório na Laú, que é sintoma maior do que esse. Que o Atlético desperdiçou mais. Que o Atlético desperdiçou mais de 70 milhões. Só que agora é correr atrás do prejuízo para que a gente possa fazer com que esses jogadores contratados eles possam, de alguma maneira, trazer um retorno para o Atlético. Se realmente chegar uma proposta de compra em relação ao Matheus Gamarra, é para vender na hora. É para tentar algum negócio do Romeu Benítez no futebol paraguaio, onde ele tem minimamente moral. Esses jogadores que não deram certo no Atlético podem ser ótimas moedas de troca. O próprio Lucas Diório começa bem sua trajetória na Laú. Cara, tenta buscar algum destaque ali da Laú ou algum garoto com mínima projeção. Esses caras eles não podem virar ali pôr livro em cima da estante do Atlético por alguns motivos. E o maior deles é porque eles são caros. Se o Atlético não tentar negociar, se o Atlético não quiser trocar, se o Atlético não quiser se movimentar para que esses jogadores não voltem ao clube, o Atlético está falando de 1 milhão, é Mastriani, ele é o Godoy juntos, aí Gamarra, pode botar aí mais uns 300 mil, aí o meu Benítez, a gente tá falando quase de 1,5 milhão de salário, cara. A gente tá falando quase de 1,5 milhão de salário em 4 jogadores, 5 jogadores. Isso na realidade atual do Atlético, cara, assim, a gente tá falando de uma porcentagem de 30, 40% da folha salarial hoje do clube. Um pouquinho menos, vai, uns 25%. Mas que seja. É uma porcentagem relevante. Aí você começa a pensar, pô, o Thiago Heleno saiu. A gente conseguiu se livrar dos encargos desses gringos. O Atlético não é aquele clube que tem dinheiro para rasgar. O Atlético pode encontrar soluções no mercado, tanto nesse processo de troca, mas também no processo de abrir mão desses jogadores pensando em porcentagem salarial. Não sabe? Algo que acontece muito na NBA. Ah, libera, mas pelo menos você vai ter ali
a verba salarial daquele jogador para você poder investir e encontrar outra solução. Então, assim, eu tô muito convicto, eu tô acreditando muito que, cara, assim, o Atlético, ele entendeu que foi uma tragédia aquela janela e que ele não vai, assim, dificultar nenhum processo de abrir mão desses jogadores. É aceitar. Erramos. Um erro de 70 milhões. Ao ponto do diretor de futebol da época não ser mais o diretor de futebol do clube. Ao ponto do scout da época não estar mais no clube. Assim, alguém precisava pagar por tamanho erro. Rasgar 70 milhões em reforços, um clube que tem tanta dificuldade de investir como o Atlético. Só que agora é aquilo, tentar cortar o mal pela raiz o mais rápido possível. O próprio Vitória, cara. A gente não quer o Wellington Rato Vitória, toma um Gamarra aí. Facilita a negociação, possibilita que a negociação saia do papel o mais rápido possível. Quanto mais tempo esse cara tem de contrato com o Atlético, maior o prejuízo. Sabe? Maior é o prejuízo. E de prejuízo, cara, o Atlético já tá cheio. De prejuízo, o Atlético tá cansado. Ah, Thiago, mas esses jogadores não poderiam voltar e dar um retorno técnico? Cara, se eu pudesse apostar pelo menos em um jogador para voltar para dar um retorno técnico, eu até apostaria no Gamarra. Apesar de achar que, assim, foi um dos piores zagueiros que eu lembro recentemente com a camisa do Atlético. Mas, assim, eu não quero pagar para ver. Você quer pagar para ver se o Léo Godoy vai, pô, virar o Léo Godoy do Estudiante com a camisa do Atlético? Eu não quero pagar para ver. Você quer pagar para ver se o Maestrelli vai conseguir fazer os gols que ele não conseguiu? Você vai pagar para ver se o Gamarra vai parar de falhar ao ponto que ele falhou contra o Bahia, naquele jogo tão emblemático que auxiliou rebaixar o Atlético? Você quer pagar para ver o Lucas Diori? Eu não quero pagar para ver, bicho. Talvez, eu tinha até esquecido dele, o Romeu Benítez. Mas esse fica muito claro que outros fatores não vão permitir ele jogar aqui. A avaliação interna do Romeu Benítez, ela é, assim, muito complicada. E tirar a oportunidade de algum jovem da base, Sorriso, Kaique, enfim, pra gente oportunizar o Romeu, cara, não faz sentido nenhum. Acaba esse ciclo, corta esse cordão. O Atlético não precisa ter uma relação com esses caras mais. Infelizmente, perdemos. Perdemos, aceitou. Sabe quando, pô, chega aquele assaltante, perdemos. Mas agora é, é abrir portas para que esse prejuízo seja menor. Acho que a conclusão desse vídeo como um todo é isso. Abrir portas para que esse prejuízo, porra, consiga gerar pelo menos algum retorno 2 anos depois, quase.